Glória a Deus. Você pode levantar a tua mão e exaltar ao Deus que te salvou, que te resgatou, que te traz aqui em meio a qualquer situação, dilema, circunstância que você pode estar passando. Então levante a tua mão e exalte esse Deus, glorifique esse Deus, agradeça esse Deus. Tebalabashai. É pela sua misericórdia que nós estamos aqui nesta noite. Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Vamos ler o capítulo 42, um pouquinho mais para frente do que o Tico leu. Capítulo 42, o versículo 10 do livro de Jó. Vamos estar falando aqui nesta noite sobre os 4 equívocos, continuando. É sempre bom falar, não é, pastor? Sobre o livro. Nós estamos no 12º dia. Cada dia aqui é um tema de pregação. O 12º dia fala sobre os 4 equívocos. E esses 4 equívocos estão baseados no livro de Jó. Por isso vamos discorrer sobre esse livro, que é um livro tão extraordinário, e tão instrutivo, e tão edificante. Diz assim a palavra de Deus, em Jó capítulo 42, e o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Podeis assentar, irmãos, neste momento, fique à vontade, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. E nós aqui nesta noite vamos falar do equívoco de 4 personagens, ou de 4, tem um pouquinho mais de personagens, mas de 4 situações de pessoas que se equivocaram a respeito da verdade de Deus e a respeito dos planos de Deus. Primeiro equívoco foi o equívoco de Satanás. O segundo equívoco foi o equívoco da mulher de Jó. O terceiro equívoco foi o equívoco dos amigos de Jó. E por último, o último equívoco foi do próprio Jó. Irmãos, todos nós, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo as coisas, nós vamos aprendendo com a vida, e nós conseguimos ter discernimento com aquilo que aprendemos, e nós conseguimos raciocinar e analisar tudo o que falam para nós. Nós já temos uma certa lógica, um certo pensamento, um certo raciocínio, que algo que falam para nós podemos discernir como verdadeiro, ou como duvidoso, ou até como mentiroso, porque nós já temos alguma experiência. Mas esse discernimento, essa credibilidade, ela pode ser relativa. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos se Papai Noel existe, qualquer um vai falar logicamente que não existe. Mas uma criança de 3, 4 anos, que às vezes ouve no colégio, em algum lugar, ouve histórias de Papai Noel, essa criança, na sua fantasia, na sua situação, às vezes ela pode achar, fantasiar, que exista o Papai Noel. Porque ela ainda não tem o discernimento próprio, ela ainda não tem o discernimento correto daquilo que é verdadeiro. Mas com a experiência, nós sabemos o que é verdadeiro e nós construímos as nossas convicções. E as nossas convicções, elas se baseiam na experiência. Por isso que na vida cristã, nós vamos construindo a nossa convicção na palavra de Deus. Mas essa convicção na palavra de Deus não é simplesmente de ouvir a palavra de Deus, de ouvir alguns sermões, de ouvir alguns princípios bíblicos. Ela vai muito além disso. Ela faz parte da nossa experiência com a palavra de Deus, a nossa experiência cristã, no cumprimento da palavra de Deus, no cumprimento do princípio bíblico, no cumprimento da vontade de Deus. E essa experiência que nós vamos tendo a partir do tempo faz com que nós tenhamos convicções que, com o passar do tempo, se tornam inabaláveis para a nossa vida. Então, quando passamos por alguma circunstância, quando passamos por algum tipo de situação, nós já sabemos exatamente como vamos proceder. Quando vem algo que afronta a palavra de Deus, nós já rechaçamos, nós já condenamos, porque nós já temos um discernimento espiritual.
Mas a falta de convicção, aquilo que é vontade de Satanás, que é que nós tenhamos falta de convicção, que é que nós tenhamos dúvidas a respeito da nossa fé e da nossa vida cristã, faz com que muitos andem com sua vida cristã titubeando, vacilante. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Irmãos, eu já recebi e-mails e mais e-mails de correntes, de salmo, de alguns versículos bíblicos. Faça isso, mande para 52 pessoas e vai te acontecer uma coisa. Mande para tantas pessoas e vai te acontecer outra coisa. E assim por diante. Quantos irmãos e irmãs que estão aqui podem também dizer a mesma coisa e testificar da mesma coisa? Mas o pior, irmãos, não é isso. Outra coisa também que acontece é com o horóscopo. Tem pessoas no mundo afora que leem o horóscopo, mesmo que não acreditando muito nele, mas como ele não tem convicção das coisas, ele acaba acreditando em alguma coisa que está ali dizendo naquele horóscopo. Mas, infelizmente, irmãos, às vezes tem crentes que estão vacilantes, tem crentes que não têm a fé ainda alicerçada, que fazem a mesma coisa. Eu já recebi, irmãos, e-mail de vários irmãos e irmãs da igreja falando sobre, olha, manda e-mail, tantos e-mails assim, que você vai receber e vai ficar muito rico, e a Microsoft ou tal empresa vai te deixar milionário, vai te deixar com muita riqueza. Irmão, já faz 15, 20 anos que eles fazem isso, desde quando surgiu os e-mails eles fazem isso, e eu nunca vi uma pessoa sequer ficar rica com isso. Mas tem gente até hoje mandando e mandando, porque eles acreditam que em fazendo isso vai receber algo. Ou outros que não ainda têm uma convicção sólida, pensam assim, não custa tentar. Não custa eu chegar e pegar um rol de amigos e mandar esses e-mails. Quem sabe eu não fico rico? Quem sabe eu não fico milionário? Quem sabe não acaba todos os meus problemas e eu deixo para lá essa vida de miséria e mudo de vida e acabo mandando e-mails e mais e-mails. Irmãos, eu estou dando só um exemplo, nós temos vários outros tipos de exemplos que nós poderíamos colocar e inserir nesse contexto de expectativa que as pessoas têm com relação a uma situação diferenciada para frente, a uma mudança de vida. Mas vamos seguir adiante com relação à pregação desta noite. Imagina, irmãos, imagine um crente, um servo de Deus, uma pessoa de testemunho cristão ilibado, alguém que é conselheiro na igreja, dá conselhos, alguém que exerce cargos os mais altos possíveis na igreja, por causa da sua condição, da sua moral e do seu caráter. Imagina alguém na igreja que é um homem de oração, que é um homem de intercessão, que é um homem que quando vem o aflito, ele consola. Quando há um moribundo, quando há alguém que está para partir para a eternidade, ele visita para consolar e para ajudar nesse momento, tanto a pessoa que está no caminho da morte, quanto os familiares. Aquele que quando chega, morre, o chefe da casa, ele vai para interceder e orar, e levar uma cesta básica para a viúva e os filhos. Alguém que, numa situação de injustiça, ele se levanta para condenar e para defender o oprimido, para defender o fraco. Imagina uma pessoa, irmãos, que tem um cuidado e um zelo extremo pelos seus filhos, que quando chega qualquer tipo de situação, que ele imagina que pode haver algum problema com seus filhos, ele procura sempre se antecipar, estar orando, intercedendo e colocando os seus filhos no seu joelho, para que nada de mal aconteça aos seus filhos. Imagina alguém assim, irmãos, que é chamado pelas pessoas como pai de cegos, pés de aleijados. Imagina uma pessoa assim, irmãos. Você poderia levantar a tua mão como uma pessoa assim? Eu não. Mas você poderia levantar a mão como uma pessoa assim?
uma pessoa com tantas qualidades, uma pessoa com tantas virtudes. É interessante, irmãos, que com relação à integridade no Antigo Testamento, a Bíblia destaca 3 pessoas: Jó, Noé e Daniel. 3 pessoas são destacadas com relação à sua integridade, ao seu mover. Pessoas que tinham diferenciais, eram expoentes, irmãos. E olha que no Antigo Testamento tinha Samuel, tinha Moisés, tinha Elias, tinha Eliseu e assim vai. Personagens mais personagens que marcaram a sua vida espiritual como homens de Deus. Homens que traçaram o caminho de fé no Senhor, de obediência. Mas mesmo assim, nós vemos que Jó aparece como um dos 3 expoentes. E nós vemos no seu livro todas essas qualidades que eu afirmei aqui. Todas essas qualidades Jó tinha na sua vida. Uma pessoa de extrema integridade. Não foi à toa, irmãos. Não foi por um capricho. Não foi por uma conveniência que Deus testifica de Jó. Como é difícil de entender o aspecto de Satanás participando de uma conversa na esfera celestial com Deus a respeito de uma pessoa. Mas nós vemos isso na palavra de Deus, no livro de Jó. Quantos questionamentos surgem por causa disso? Nós temos que entender que Satanás está numa condição de caído. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não tem mais comunhão com as esferas celestiais, com os anjos. Ele perdeu essa condição e esse status quando ele caiu. Mas a sua condenação, na sua plenitude, ele ainda não vive. Ele ainda não participa. Isso é para o Apocalipse. Isso é para o porvir. Ainda não aconteceu. E o trabalho de Satanás é acusar os santos. O trabalho de Satanás é acusar a humanidade. O trabalho de Satanás é frustrar os planos de Deus. Mas veja bem, irmãos. Olha a alegria de Deus. Olha a alegria do Senhor. Diante de tantas pessoas, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas situações, Deus chega a Satanás e testifica do seu servo Jó. Você viu meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro, homem que se aparta do mal, homem que serve o Senhor. Deus testifica de Jó. Irmãos, tudo que eu falei aqui não seria até necessário, porque só o fato de Deus testificar da integridade de uma pessoa é suficiente, não precisa falar mais nada. E Deus testifica da integridade desse homem. Então imagina todas as circunstâncias, todas as situações. É interessante, irmãos, que o livro de Jó, apesar de toda a profundidade, a gente às vezes abrevia ele demais. Porque vamos falar um português um pouquinho diferente aqui, tem o começo, o fim e o miolo, né, o conteúdo ali, as partes. E o livro de Jó, irmãos, começa com uma narrativa e finaliza com uma narrativa. E a maior parte de Jó é feita de diálogos, de conversas. Daí vem o diálogo de Jó, vem o diálogo de Zofar, de Elifaz, dos seus amigos, e uma série de argumentos ali que são extraordinários. Irmãos, e eu sou apaixonado pelos argumentos. Eu sou apaixonado pelo miolo, pelo conteúdo do meio ali do livro de Jó. Às vezes a gente abrevia demais, irmãos. Às vezes a gente lê o começo, o final. Tem pessoas que pregam só lendo o começo e o final e esquece de todas as argumentações. E como são argumentações expressivas, impressionantes, tanto de Jó como dos seus amigos. Não são argumentações vazias, são argumentações fortes. Se a gente lê a argumentação de um dos amigos de Jó, dependendo da situação, a gente vai concordar com tudinho que eles estão falando. Porque são fortes, são expressivas, são impressionantes. E eu sou apaixonado por isso, irmãos. Eu amo o livro de Jó, principalmente com relação aos diálogos, às conversas, às contra-argumentações que nós vemos ali, neste livro. Mas imagine bem,
Satanás, quando ouve a testificação de Deus sobre o seu servo Jó, quando ele ouve tudo aquilo, ele faz uma contra-argumentação a Deus. Ele fala assim: olha, mas tu cercaste tanto ele de bens, tu fizeste tanto de benefício para a sua vida, que é claro que ele vai te glorificar, te abençoar, te glorificar, te exaltar e tudo mais. Satanás fala assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Irmãos, Satanás, ele fala que Jó estava adorando a Deus de uma maneira circunstancial. Era naquele momento ali, porque estava tudo fácil para ele, estava tudo cômodo para ele. Mas se ele tivesse um revés, se ele tivesse uma tribulação, se ele tivesse uma grande perseguição, ele mudaria o quadro. A situação de Jó seria totalmente diferente. E é interessante, irmãos, que Satanás, ele é tão atrevido, que ele chega até a acusar o próprio Deus. Ele fala assim: mas tu não tens cercado, como quem diz, você não está subornando para Jó te adorar? Você não está subornando a Jó com tanto benefício, com tanta beneficência, com tanta bênção? Então veja bem, irmãos, a questão aqui, a questão que Satanás colocou, a questão da prova de Jó, eu quero que você coloque isso bem na tua mente, foi um teste de integridade. Integridade de um homem de Deus, integridade de um servo de Deus, integridade de alguém que já tinha construído convicções com respeito ao seu relacionamento com o Senhor. Satanás coloca tudo isso em questão. E veja que na prova de Jó, na circunstância de Jó, Jó perde todas as suas riquezas, Jó perde todos os seus filhos. Numa segunda prova, ele fica terrivelmente enfermo. E por último, irmãos, os seus amigos não o reconhecem. E esse não reconhecimento, irmãos, no começo foi de não reconhecer diante da situação de debilidade. Mas depois, irmãos, foi não reconhecer de achar que ele já não tinha mais aquela condição de ser um homem modelo, de ser um homem virtuoso, de ser alguém reconhecido pela sua condição de vida, do seu caráter. Todo o caráter e toda a integridade de Jó tinha sido colocado em questão por causa da sua prova. As pessoas começaram a questionar aquele homem. As pessoas começaram a questionar a integridade daquele homem. E Satanás, ele coloca isso em questão. Satanás fala que a fé de Jó era circunstancial. Se a circunstância da vida de Jó mudasse, se ele mudasse a sua situação, se ele mudasse a sua circunstância, ele não adorava o Senhor. Ele estava pensando claramente que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos. Não era pelo que Deus é. Não é por causa da soberania dele, mas sim por causa das bênçãos. Como se fosse uma barganha, uma troca. Deus abençoa daqui e eu honro a Deus de lá. Deus abençoa daqui e eu honro a Deus de lá. Uma barganha, uma barganha, uma barganha. Satanás fez essa acusação. Ele achava que o relacionamento de Jó com Deus era dessa forma. Agora, irmãos, vem uma questão, vem uma pergunta aqui. Qual é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite adorando a Deus, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor? Será que é por causa de medo? Será que é por causa de obrigação? Ou será que é porque nós amamos e rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor? Qual é o teu motivo de estar aqui nesta noite? Qual é o teu motivo de servir a Deus? É por medo, por obrigação ou por amor? Se for por amor, levante a tua mão e adore o Senhor.
Se for por amor, exalte esse Deus que merece toda a honra e toda a glória, independente da circunstância que nós passamos. Se nós fizéssemos, irmão Eliseu, uma entrevista aqui de cada situação, nós íamos ver pessoas num estado de uma vitória específica, outros com relação a uma perda, outras vivendo um desemprego. Há várias situações e circunstâncias que todos nós que estamos aqui vivemos. Nós podemos passar por lutas terríveis, como nós podemos passar por grandes vitórias. A circunstância da nossa vida, ela pode ser muito relativa. Mas independente da nossa circunstância, independente da nossa situação, nós devemos louvar e engrandecer o nome de Deus. Nesse momento, Satanás quer nos acusar. Ele quer dizer que nós adoramos Deus circunstancialmente, só para recebermos bênçãos. Mas quando nós estamos na prova, quando nós estamos na dificuldade, e rendemos toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, o inimigo fica envergonhado, e Deus testifica da nossa fidelidade. É isso que Satanás quer fazer, irmãos. Satanás, quando vem um problema, uma dificuldade, Satanás quer colocar dúvidas. Primeira coisa que eu falei aqui foi com relação a convicções. E Satanás querer abalar convicções nossas, gerar dúvidas. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, irmãos, quando nós vivemos uma perda, quando há um ente querido em enfermidade, quando nós estamos passando por sérias dificuldades, esse é o momento do nosso teste, esse é o momento da nossa aprovação. Muitas vezes nós podemos ficar estagnados com relação à nossa vida espiritual, porque nós não conseguimos passar por essa prova, por essa dificuldade. Nós não conseguimos e a nossa fé fica vacilante. Mas nós, quando olhamos para o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, tudo isso se modifica. Veja que a mulher de Jó fez exatamente o que Satanás esperava de Jó. Satanás esperava que Jó negasse e amaldiçoasse a Deus. É só perder tudo. Imagina, irmãos, que ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, ele tinha úlceras, irmãos. Ele estava com uma enfermidade terrível, não foi reconhecido, estava nessa condição. A sua esposa chega e fala assim, mano, Jó, você está nessa condição, faz o seguinte, por que você mantém essa integridade ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E pronto. Para que manter essa tua integridade? A mulher de Jó mostrou ser uma pessoa egoísta. E a sua vida religiosa era baseada nas bênçãos que poderia possuir ou poderia obter de acordo com a sua vinda, as suas campanhas, as suas participações. Era o toma lá, dá cá. Então, enquanto eu for abençoado, eu sirvo. Depois que eu não ser abençoado, eu não sirvo mais. A fé da mulher de Jó era uma fé circunstancial. E esse foi o grande equívoco dela. Esse foi o grande erro dela. E é por isso que Jó resiste a mulher na cara. Ele fala, você é uma louca. Como dizendo, você está agindo irracionalmente. Você não está pensando devidamente. Eu passei por várias situações de benevolências de Deus, por que eu não vou passar por essas provações? Por que eu não vou passar por essas privações? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E exaltou e glorificou o nome de Deus. Esse é o segundo equívoco que nós vemos no livro de Jó. O equívoco da sua esposa, que não sabia e não conhecia o Deus que Jó servia. O terceiro equívoco, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, foi o equívoco dos amigos de Jó. E é interessante que os amigos vieram em defesa de Deus. Irmãos, tem muita gente, irmãos, sendo usado pelo maligno, vindo em defesa de Deus. Pedro veio em defesa também de Cristo. Cristo começou a falar
sobre padecer, sobre morrer e tudo mais, Pedro veio falando, que é isso, mestre? Não vai acontecer isso contigo. E olha, irmãos, que a bênção era para Pedro também, porque ele também seria beneficiado com a cruz do Calvário. E Pedro começa a chamar a atenção, sendo usado pelo maligno. E Jesus fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Veja que impressionante, naquele momento Jesus fala assim, porque o que Pedro estava falando não procedia do céu, não procedia do Espírito Santo, era algo do maligno, que precisava ser condenado. Mas veja, irmãos, que os amigos de Jó também ali, chegaram ali para consolar, viram a situação, nós não sabemos ao certo os costumes da época, mas ficaram uma semana, irmãos, ninguém falando nada, todo mundo quietinho, jejum de fala, já tivemos vários jejum aqui, imagina jejum de fala, irmãos, tem retiro que às vezes tem, diz que tem jejum de fala, para algumas pessoas mesmo, misericórdia, mas deixa para lá, jejum de fala, irmãos, ficaram quietos uma semana, costurando a boca, uma semana sem falar nada, e não tinham palavras, irmãos, era difícil para pronunciar qualquer coisa, a miséria, a dificuldade, a tribulação, a perseguição, a situação, a condição, a circunstância, era tão ruim, era tão difícil, que ninguém queria abrir a boca. E ficaram uma semana quietos, ficaram uma semana sem falar nada, até que começaram a falar. Daí vieram em defesa de Deus, porque olharam assim e falaram, não, um homem, um servo de Deus, não pode passar por isso. Não pode, não admite, não dá para admitir. Eu não admito que um servo de Deus, um homem de oração, um homem de intercessão, um homem que ajuda as pessoas, eu não admito que passe por isso. Os amigos, tem amigos de Jó por aí, irmãos. Olha o que tem de amigo de Jó, não é fácil não. Mas os amigos de Jó, irmãos, estavam assim. E daí veio a conclusão. Primeiro, vamos em defesa de Deus. Olha só, vamos mostrar que nós somos íntegros. Vamos mostrar que nós somos servos de Deus. Vamos mostrar que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Vamos mostrar que nós temos espiritualidade. Daí primeiro vem em defesa de Deus. Depois eles concluem. É pecado. É pecado. Jó está em pecado. E o terceiro equívoco que nós vemos aqui no livro de Jó, irmãos, foi dos seus amigos. Os seus amigos entenderam e concluíram e não conseguiam admitir um servo de Deus passar por provas, por dificuldades e por circunstâncias negativas. E imagina que Jó viveu a sua plenitude de uma circunstância negativa, então eles não podiam admitir um servo de Deus passar por aquilo. E infelizmente, irmãos, nós temos várias e várias pessoas por aí fora que não querem admitir isso. Não querem admitir que o crente pode passar por tribulações, por circunstâncias negativas. Tem pessoas, irmão, por púlpitos e púlpitos aí afora, pregando coisas, irmãos, que não se coadunam com a palavra de Deus. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há tribulações, há dificuldades, há circunstâncias, há reveses. Nós somos soldados de Cristo e temos que estar dispostos a passar por circunstâncias difíceis. Aleluia. Glória a Deus. Pregação difícil, né? Tema difícil, né, irmãos? O Espírito Santo vai estar agindo nesse momento. O Espírito Santo vai estar agindo na tua vida, no teu coração. Há algo extraordinário de Deus aqui nesta noite. Há algo extraordinário do Senhor aqui esta noite. Há um pão quente vindo do céu. Há um maná vindo do céu. Para o nosso alimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação espiritual. E nós vamos sair daqui louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Tebalabasti balabashai. Nós vamos sair daqui exaltando o nome de Deus. Mas vamos lá. O equívoco de Jó
não bastasse os seus amigos, não bastasse a sua esposa, não bastasse até o acusador, Satanás, o próprio Jó se equivocou, irmãos. E aqui eu queria antes me apropriar de um texto que está em Jó, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: pois fazes constar contra mim coisas amargas, e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Irmãos, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, de estar falando com os irmãos justamente esse texto aqui, irmãos. Porque o que esse texto fala? Esse texto fala o seguinte: Jó, ele testifica da sua integridade. Se você vê, por exemplo, o capítulo 29 do livro de Jó, você vai ver ele testificando. E, na verdade, ele não está querendo, não é um exibicionismo, não é ele querendo se aparecer. Na verdade, ele se defendendo, que estavam batendo tanto nele que eu falei, tem que me defender aqui. E ele estava se defendendo ali, irmãos. E ele demonstra a sua integridade. Mas daí, ele, até no seu pensamento, não, já sei o que é. É os meus pecados da minha mocidade. Eu estou sofrendo as consequências dos meus pecados antigos. Já tinha passado muito tempo, irmãos. Ele já teve filhos, até tinha perdido filhos. Então, muitos e muitos anos já tinham se passado. Mas ele já colocou a sua situação antiga na memória, irmãos. E estava remoendo na sua condição espiritual. E ele estava achando que isso aí também era contribuição da sua vida pregressa, da sua vida passada, da sua vida como jovem, da sua mocidade. E quantos te balabachai, quantos e quantos irmãos, quantas e quantas irmãs, que Deus já perdoou, que o sangue de Cristo já veio sobre a sua vida, que já foi restaurado pelo Senhor, que já tem até atividade na igreja do Senhor, que está caminhando na sua vida espiritual, mas se sente culpados pelos seus pecados antigos, se sente com o peso do pecado. Eu te falo que há sangue de Cristo nessa noite, e o Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Não há pecado na lembrança de Deus na tua vida. Isso é acusação do maligno para te perturbar. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Você já confessou, você já foi restaurado, e você é uma bênção para o Senhor. E a palavra de Deus também fala, irmãos, que ele escureceu o conselho divino. Escurecer, enubrecer. Ou como diz, ele encobriu. É a mesma coisa que eu pegar o copo aqui e colocar por debaixo aqui do meu paletó e encobrisse ele. Ninguém vai mais ver o copo, porque ele está coberto. E Deus mesmo, no capítulo 40, ele fala que Jó estava encobrindo o conselho divino. Então Jó, nas suas queixas, na sua amargura, nas suas queixas a Deus, nos seus argumentos de se colocar diante de um tribunal celeste para colocar a sua causa, ele acabou encobrindo o conselho divino. Ele não estava entendendo também o propósito que Deus tinha para a sua vida naquele momento. O sofrimento era tão grande que ele não conseguia ver o propósito. Ele chega um momento e fala assim: Deus me negou justiça. Deus me negou justiça. Ele estava passando por tantas dificuldades, mas deixa eu perguntar para o irmão aqui, para a irmã. Quem quer ficar desempregado aqui? Levanta a mão. Quem quer ficar doente? Quem quer ter o filho doente? Quem quer ter a filha doente? Quem quer passar por enfermidade? Irmãos, quando a gente está com o dedo do pé doendo, pode ser um minguinho ali, ou mindinho, não sei como que é o nome correto. Irmão, já é uma tribulação. Já incomoda a gente demais. Ninguém quer isso. Ninguém quer passar por isso. Olha que a circunstância de Jó era terrível. Porque era totalmente desfavorável em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então ele chegou à conclusão: Deus me negou justiça. Deus não quer mais saber de mim. Mas eu vou me manter aqui. Eu vou me manter nessa condição. Agora, veja o texto bíblico, irmãos. Agora vamos chegar no final. Vamos para o finalmente.
vamos para a conclusão. Os amigos de Jó falam, ele faz Bildade e Zofar. Jó fala, os amigos falam. Jó fala, os amigos falam. Há argumentações e contra-argumentações. Argumentações e contra-argumentações. Até o momento que Eliú, que estava quietinho ali, era o mais jovem, está ali parado, quietinho, também faz as suas alegações e as suas argumentações. E depois que Eliú faz as argumentações, Deus fala, irmãos. Irmãos, e daí é impressionante, irmãos, porque nós vemos textos bíblicos que Deus testificando dele mesmo, irmãos. Então, a partir do capítulo 40 de Jó, irmãos, é um aprendizado sobre a grandeza de Deus extraordinária, maravilhosa. Não tem como a gente pensar, imaginar, irmãos, sobre a grandeza de Deus. Fica difícil, porque Deus é muito grande. E nós vemos ali Deus falando com Jó. Deus começa a falar a Jó, quem é este que encobre o meu conselho? E é interessante, irmãos, que Deus não acusa Jó. Deus não fala que ele estava em pecado. Porque a prova era diferente. A consequência não era de pecado. A causa não era pecado, a causa era de prova. E Deus começa a falar de toda a sua grandeza, de tudo que ele é, como ele é grande, como ele é absoluto, Criador de todas as coisas. E nós já ouvimos aqui, irmãos, até eu já falei há tempos atrás sobre essa parte aqui do livro de Jó, e nós ouvimos aqui no púlpito esta noite, falando sobre a soberania de Deus, o controle de Deus sobre as coisas, e nós aceitarmos o governo, a soberania de Deus sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias das nossas vidas e tudo mais. Mas Deus ali, a partir do capítulo 40, começa a mostrar toda a sua grandeza. Começa a se apresentar a Jó. E daí, irmão, nós podemos imaginar como Jó se sentiu pequenininho. Quanto Deus mais falava sobre a sua soberania, quanto Deus mais falava sobre a sua grandeza, mais Jó se sentia pequeno. E no capítulo 40, versículos 3 e 5, Jó fala assim: então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Irmãos, Deus falou coisas tão extraordinárias, irmãos, que eu fico imaginando que Jó esqueceu de tudo. Esqueceu que tinha perdido filhos, esqueceu que estava pobre, esqueceu que estava doente, esqueceu de tudo, irmãos. Era tão maravilhosa, era tão magnífico, era tão impressionante, que ele pensa, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou argumentar? E ele fala assim, vou pôr a mão na minha boca. Não vou falar mais nada. E Deus continua falando com Jó, irmãos, sobre toda a sua grandeza. E de novo, Deus começa a questionar Jó a respeito de toda a sua grandeza. Tudo que Deus fez, o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra e tudo mais. Deus fala de toda a sua grandeza. E de novo, irmãos, Deus não faz menção de pecado. De novo, irmãos, Deus não faz menção de cura de Jó. De novo, irmãos, Deus não fala de dar riquezas a Jó. De novo, irmãos, Deus não fala nada de restaurar a condição de integridade de Jó sobre as outras pessoas. Deus não fala nada disso para Jó. Mas era tão impressionante. E ele entendeu tanto a grandeza de Deus, que ele responde lá no capítulo 42, versículos de 1 a 6. Ele fala assim, então respondeu Jó, dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás como ouvir. Dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E daí vem o versículo 6, irmãos. E Jó fala assim, irmãos. Deus não fala de um pecadinho de Jó. Mas quando ele viu toda a grandeza de Jó, ele termina suas palavras dizendo assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. É gostoso cantar, irmãos. Mas é difícil viver. É maravilhoso a gente louvar, irmãos. Mas o Senhor quer que o nosso louvor parta de um coração disposto a adorá-lo, disposto a bendizê-lo, disposto a honrá-lo, disposto a servi-lo, independente da circunstância da nossa vida, independente do que nós possamos passar, independente da nossa condição de vida. Nós precisamos adorar e servir ao Senhor. E daí vem um último ponto, irmãos. Nós lemos o texto bíblico, é o nosso texto bíblico referência aqui, na pregação da noite. Veja só o texto. Vamos lá. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Infelizmente, irmãos, tem gente que até prega, fala, ó, Jó tinha tanto e agora tem tanto, e é uma benção porque ele serviu ao Senhor. Irmãos, é tão mais profundo, tão mais impressionante, tão mais espiritual do que essa simplicidade, esse simplismo com relação à palavra de Deus. Pense no seguinte, irmãos. Deus não faz menção de nenhum pecado de Jó, Deus não faz menção de nada. Mas Jó se arrepende vendo a grandeza e a soberania de Deus. Ele faz isso. Veja, irmãos, que Deus também não promete curá-lo, Deus não promete dar riquezas para eles, Deus não promete dar mais filhos para eles, Deus não promete mais nada. Deus não promete nada, um dedinho Deus promete, irmãos. Olha que ele estava falando com Deus ali, face a face. Estava fácil, né, Valmir? Estava tranquilo, era só pedir, Senhor, tudo bem, eu conheço, Tu és soberano, Tu és grande, eu te exalto, mas olha, vem o meu lado aqui, Senhor. Olha o meu sofrimento, olha a minha condição, olha o que eu estou passando. Jó não fala nada disso, irmãos. E Deus também não faz nenhuma promessa para ele. Aleluia, glória a Deus, olha que impressionante. Mas Deus dá uma ordem para Jó. Deus dá um mandamento para Jó. Aqueles seus amigos, irmãos. Irmãos, eu acho que a pior luta de Jó, a pior situação de Jó foi com relação aos seus amigos, irmãos. Porque Jó, na condição exemplar que ele tinha de vida, irmãos, ser acusado de pecado, irmãos, é terrível. Imagina, irmão, você com toda a tua integridade ser acusado de roubo, ser acusado de uma coisa que você não fez, que você sabe disso, e você se defende, mesmo assim a pessoa continua, não, mas você errou mesmo. Eu imagino que a pior situação de Jó foi essa, com relação aos seus amigos. Esse é o meu pensamento. Mas Deus fala assim, Jó, eu vou te dar uma ordem, Jó. Você vai lá orar, interceder pelos seus amigos. E Deus ainda, daí faz uma promessa, irmãos. A promessa que Deus faz, irmão, não foi para Jó, foi para os seus amigos. Deus não fala assim, Jó, você vai fazer o seguinte, você vai lá e vai sacrificar pelos seus amigos. E você vai interceder pelos seus amigos. Daí quando você estiver intercedendo pelos seus amigos, Jó, eu vou mudar a tua vida. Vai ser uma benção para você, então faz isso. Deus não fez essa promessa para Jó. Deus fez a seguinte promessa para Jó. Falou, ó, Jó, você vai interceder pelos seus amigos, aqueles que te maldizeram, aqueles que te acusaram, aqueles que falaram que você estava em pecado. E agora, Jó, eu quero que você interceda por eles. E olha, Jó, vai acontecer o seguinte, você vai interceder e eu vou ouvir. E eu vou perdoar. Glória a Deus. E eu vou perdoar. Deus ia restaurar. A promessa que Deus deu a Jó foi para os seus amigos, não foi para ele. Jó ainda estava pobre. Jó ainda não tinha recursos. Jó ainda estava doente. Jó estava vivendo uma calamidade. E Jó faz uma promessa aos seus amigos. E fala que o veículo da bênção seria ele. Mas, irmãos, daí nós vamos para o teste, irmãos. O teste, ou a prova de Jó, irmãos, não foi para ele ficar mais rico, irmãos. A prova de Jó não foi para que ele tivesse mais fama. A prova de Jó não era para que ele tivesse mais poder. A prova de Jó não era para que ele tivesse mais reconhecimento.
A prova de Jó não é para que ele se tornasse alguém ainda mais do que ele era para a sociedade. A prova de Jó, irmãos, estava nele manter a sua integridade independente das circunstâncias da sua vida. E ele passou por tudo, irmãos. Teve acusações dos seus amigos. Deus chega e fala com Jó, se revela a Jó, mostra toda a sua grandeza a Jó. Jó tem uma experiência extraordinária. E ele vê que a circunstância da sua vida, por pior que fosse, não era nada. O importante era exaltar e agradecer o nome de Deus. E ele aceitando essa condição, e vencendo sobre a prova que Satanás colocou diante de Deus, ele aceita a sua condição de vida. Ele aceita estar nessa condição de enfermidade, de perda, de revés. E ele vai interceder pelos seus amigos. Como quem diz, eu aceito essa minha vida, eu aceito essa condição. Eu aceito essa tribulação, eu aceito essa perseguição. Eu aceito essa humilhação. Mas eu vou interceder. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor, independente da circunstância da minha vida. E a Bíblia fala que quando ele ora pelos seus amigos, irmãos, daí não é vitória, isso é bênção, não é vitória. A vitória é a oração. Tem gente que fala que a bênção é quando ele começa a receber prosperidade de novo. Isso não é vitória, irmãos, isso é bênção. Porque o teste foi a integridade dele. Ele mostrou que independente de toda circunstância da sua vida, de toda dificuldade que ele podia padecer, que ele podia ter, que ele podia passar, ele adorava o nome do Senhor, ele exaltava o nome do Senhor. E quando ele demonstrou isso claramente, quando ele intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro, porque o plano de Deus é para a nossa bênção. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos restaurados, para que nós tivéssemos saúde, para que nós fôssemos abençoados por Ele. Mas Ele nos chama a termos um compromisso pessoal com Ele, para que o adoremos independente das nossas circunstâncias, independente da nossa condição, independente do nosso revés, independente da nossa luta, independente da nossa perseguição. Por isso eu te convido a levantar a tua mão e exaltar o nome desse Deus, a glorificar o nome desse Deus. Levante, coloque-se em pé, adore.